Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as feridas da rejeição e da injustiça e a cura espiritual, a relação que tem entre o emocional e o espiritual. Já tem uns dias que eu falo sobre a importância de trabalhar o emocional, fazer o amadurecimento dessa parte nossa, para depois aprofundar no espiritual. É claro que nós podemos trabalhar o espiritual enquanto fazemos isso, mas o aprofundamento é importante que nós reconheçamos em nós as nossas feridas. Pelo menos aceitar isso, aceitar as máscaras que nós usamos. E por que eu falo muito sobre isso? Porque quando nós aprofundamos no espiritual, nós temos acesso a ferramentas, a conhecimentos que trabalham com grandes frequências de energia muito sutil. E isso pode nos prejudicar. Então, é uma forma de autoproteção. E aqui tem um detalhe importantíssimo. A autoproteção pode se transformar em superproteção, que é uma das características da ferida da rejeição. A ferida da injustiça é o desdobramento da ferida da rejeição. Então, quando nós nos vemos muito frágeis, muito pequenininhos, nós podemos projetar isso nos outros também. Aí que entra a ferida da injustiça, que é o julgamento da moralidade. Aí nós podemos entrar em uma frequência de extrema rigidez e olhando para fora excessivamente. Nossa, e aqui eu estou colocando muito grande, né? Como você está percebendo, tudo muito grande. Porque a ferida traz isso. A ferida traz os extremos, essas duas feridas. Quem escolheu trabalhar a ferida da injustiça tem a ferida da rejeição. Agora, quem escolheu trabalhar a ferida da rejeição não necessariamente tem a ferida da injustiça. Pode ter em menor quantidade ou não ter, enfim, é algo a ser avaliado pela pessoa, tá? Não tem como eu te falar, por exemplo, é você que se percebe. É necessário a autoaceitação. Não existe cura sem a autoaceitação. A cura genuína não vem de fora. Ela vem de dentro. É você que decide se aceitar, se acolher. Aceitar a sua humanidade, aceitar que você falha. A questão de lidar com erros está ligado a essas duas feridas. A ferida da rejeição e a ferida da injustiça. A ferida da injustiça busca justiça a todo custo. É muito importante o certo, o errado, o bem, o mal. Por isso que nós temos extremos. A ferida da rejeição também tem. Como eu falei, as duas feridas estão ligadas. A ferida da rejeição toca no ser. E a ferida da injustiça no fazer. Então, quem tem a ferida da injustiça aberta, que está trabalhando, quer fazer pelo outro, muitas vezes, tá? Lembrando que é uma programação, as feridas emocionais são programações, e cada pessoa tem uma quantidade de códigos ativados, então não é sempre que é assim, não é com todo mundo. Existem intensidades, e é isso que você pode avaliar em você. Então, como nós temos esses extremos de bem e mal, nesse processo de despertar da consciência, de buscar a espiritualidade, nós podemos cair no julgamento de valor, de moralidade, como se existissem dois grupos.
pessoas do bem e pessoas do mal, pessoas que caíram, pessoas que não têm conserto. E muitas vezes nós acreditamos que nós não temos conserto, que não há formas de nós sentirmos bem, de nós recuperarmos de um trauma, de uma memória de dor, recuperarmos em todas as áreas da vida. E como nós não acreditamos na nossa recuperação, nós projetamos isso fora. Aí quando nós vemos alguém indo para uma igreja que nós não concordamos, ou operando uma ferramenta que nós não concordamos, nós criamos uma resistência com aquilo. Nós ficamos apavorados. Então, essas feridas emocionais estão muito relacionadas ao medo. E o medo ao extremo é o pavor. É aquela coisa assim, nossa, misericórdia, não quero nem chegar perto. Então, nós podemos criar muros, ao invés de criarmos pontes que nos conecta à fonte criadora através das outras partes, que todos nós somos fractais da fonte. Ao invés de nós criarmos pontes para fazer essa conexão, nós criamos muro. Nós não queremos nem chegar perto porque é o medo de que o mal nos penetre, nos machuque. Por isso que eu falo sempre, é importante o processo de cura emocional. Olhar para a criança interior ferida, acolher essa criança, aprender a perdoar os nossos próprios erros, que isso é autocompaixão. Entender que no lugar que nós estamos, agora na Terra, vestindo um corpo de humano, nós temos uma parcela de consciência e que nós vamos falhar. Então, neste processo da cura emocional, da cura da ferida da rejeição e da injustiça, é importante nós trabalharmos a humildade. As outras feridas também, tá? Não apenas essas. Mas a questão da humildade aqui, para essas duas feridas, é aprender a lidar com o erro. É aprender a pedir desculpa, aprender a perdoar, a se perdoar, como eu falei aqui, para sair dessa vibração do julgamento e ir para a posição de avaliação. Eu avalio o que é bom para mim e tomo uma decisão. E respeito a decisão de outras pessoas. Quando nós reconhecemos a força da nossa alma, está dentro de nós. Nós reconhecemos a força do outro também. Então, nós paramos de querer dar conta da vida do outro, sabe? Nós paramos com a fofoca a partir disso. E aqui vale ressaltar que a resistência cria emaranhados. Se eu fico criticando quem faz fofoca, eu vou grudar nas pessoas que fazem isso. Então, em todos os lugares que eu vou ficar vendo a fofoca. E aquilo vai me gerar o que? Uma irritação, uma indignação. E eu quero fazer justiça. Poxa, que sacanagem. Como que essas pessoas ficam fofocando? E eu fico remoendo aquilo ali dentro de mim. Então, eu me machuco estando nessa posição. E é claro que existe o processo. Não é da noite para o dia que nós fazemos essa mudança. É com o passar do tempo em que nós vamos percebendo o que nos faz bem, aquilo que nos machuca e nos afastamos. Nós tiramos as camadinhas, tá? E outra coisa, você não precisa estar com o emocional perfeito para aprofundar no espiritual. É importante que esteja no nível médio, por exemplo, para você entender.
E você tem consciência. Você tem consciência que tem feridas abertas e que muitas vezes o seu ego entra na frente. É administrar isso dentro de você. Aí quando você quiser aprofundar no espiritual, tempo para o seu corpo processar. É importante isso. Um dos caminhos da cura, da ferida, da rejeição e da injustiça, das duas, é gostar de viver aqui na Terra. É gostar de viver na matéria. Isso não significa apegar. Isso não significa ser materialista. Que aí nós temos os extremos. Eu sou espiritualista, eu abdico de tudo aqui. Aí por um tempo pode funcionar. Aí depois pode entrar em sofrimento também. Então a chave é o equilíbrio, é esse caminho do meio. Opa, peraí, meu corpo está na matéria. O caminho de Cristo é o caminho da vida, é experiência, é experienciar. Se eu estou na matéria, eu vou experienciar isso aqui. Vou viajar, vou conversar com as pessoas, vou trabalhar, vou sair de casa, vou aprender novas coisas, vou fazer artesanato, vou praticar esporte, vou viver. Mas ficar só para fora é extremo também. Aí um tempo do meu dia eu vou olhar para dentro, eu vou estudar a espiritualidade, eu vou praticar a espiritualidade, vou abrir um espaço para Deus falar comigo, para o divino falar comigo, para a minha alma falar comigo. É importante abrir esse espaço também. Então fica aqui o convite para você olhar para a sua vida e buscar esse equilíbrio. Lembra que quem busca acha. Buscar, encontrar esse equilíbrio. Trabalhar a espiritualidade com equilíbrio. Nos próximos vídeos aqui do canal, nós vamos começar a aprofundar mais no espiritual. Já tem muitos vídeos aqui falando sobre o espiritual, mas nós vamos aprofundar um pouco mais nessa parte. E é importante que você sinta prazer de viver, que você tenha momentos de relaxamento, para que a energia espiritual consiga se manifestar. E quando nós falamos de cura espiritual, nós temos o equilíbrio do feminino e masculino. Da parte da energia feminina, porque é a união dos dois, né? Não é separado. É preciso espaço, é preciso abertura. É realmente confiar, abrir espaço, deixar o espírito se manifestar. Sem pressão, sair do controle. E com feridas abertas, sangrando, muito pesado, você não consegue dar essa abertura. Você fica olhando para aquilo ali, fica ruminando o julgamento, a rejeição, se rejeitando, se machucando, às vezes julgando o outro, desejando mal para o outro, às vezes de forma inconsciente, às vezes não percebe isso. Mais uma vez, não é da sua essência, isso é programação das feridas. É uma programação. Se foi programar, tem como desprogramar. Então, essa mentalidade também vai te ajudar. Eu vou colocar o link dos outros vídeos aqui na descrição, dos outros 2 vídeos que falam sobre as feridas emocionais e a parte espiritual. Vou colocar também no final aqui para você assistir, se você desejar. Até mais, tchau, tchau.